Olá, gente, galera do segundo ano, tudo bom com vocês? Para mais um vídeo, continuação do assunto, bem facinho, vamos sem muita enrolação, vamos começar. A gente vai começar a ver então a redução ao primeiro quadrante. Bom, quando a gente está trabalhando com trigonometria, vão ter alguns arcos que a gente vai ter pelo caminho, eles não vão estar no primeiro quadrante. O primeiro quadrante é entre 0 e 90, são os valores que estão na tabela, que é o 30, 45 e o 60. Tirando os valores, é lógico, que estão no eixo, que é o 0, 90, 180, 270, 360. Esses 3, 30, 45, 60, eles estão no primeiro quadrante. Mas vai acontecer de ter arcos que não estão no primeiro quadrante, estão no segundo, no terceiro ou no quarto. E aí a gente vai ter que achar um arco correspondente lá do primeiro quadrante para poder usar o valor da tabela, e a gente vai fazer uma redução ao primeiro quadrante. Então olha só, se a gente tem um arco no segundo quadrante, entre 90 e 180, aqui a gente tem o seguinte, o arco ele sai daqui, digamos, veio até aqui, certo? Está no segundo quadrante. Esse valor que falta aqui para fechar 180 é o valor que a gente quer correspondente aqui no primeiro quadrante, que é o valor que a gente tem na tabela. Então, para achar esse valor aqui, a gente usa essa fórmula aqui. X é o valor do arco correspondente aqui no primeiro quadrante, para a gente poder usar. 180, né? 180. E o Y, que é o valor aqui do... Desculpa. Que é o valor aqui do arco no segundo quadrante. Só que aí a gente tem um problema. A gente vai ter o valor do seno, do cosseno e da tangente na tabela. Mas, olha só. No primeiro quadrante, o seno que é no eixo Y, ele está aqui em cima. O cosseno que está no eixo X, ele está aqui à direita do zero. E a tangente, que é aqui essa reta paralela, ela está aqui para cima, ok? No segundo quadrante o negócio muda um pouquinho. O seno ele continua aqui, então o seno é positivo, não tem problema. Agora o cosseno não está mais à direita do zero, lembrem que aqui tem um zero, ele está à esquerda do zero. À esquerda do zero os números são negativos, então daqui até aqui, que é o menos 1, são números negativos. Então no segundo quadrante o cosseno é negativo. E a tangente, a gente vai esticar essa linha até chegar nessa reta aqui, ela vai para baixo. É exatamente o mesmo tamanho daqui, só que para baixo. Para baixo, abaixo de zero, ela também é negativa. Então, no segundo quadrante, o seno normal e o cosseno e a tangente são negativos. Depois lá no exemplo vai ficar melhor de ver, tá? Terceiro quadrante. Se a gente tem um arco no terceiro quadrante, ó, ele sai daqui e para no terceiro quadrante. Ele está entre o 180 e o 270. Aí a gente tem o seguinte, o valor aqui que passou de 180 é exatamente o valor que eu quero correspondente lá no primeiro quadrante. Então eu uso essa fórmula aqui. Cuidado que ela é um pouquinho diferente. Aqui é 180 menos y, aqui é y menos 180. Lembrando que o y é esse arco aqui e x é o que a gente quer achar aqui, que é o correspondente. Agora, o seno, que antes era para cima, aqui no terceiro quadrante ele está para baixo, então o seno negativo. O cosseno, no eixo x, ele continua à esquerda, então ele continua negativo. Só que a tangente, se a gente esticar a linha, agora ela está, para cima. Então no terceiro quadrante a tangente é positiva. Cosseno e seno negativos e a tangente positiva, e a fórmula é essa aqui, certo? E a gente tem o quarto quadrante, aqui, que a gente tem o seguinte, o tanto que falta aqui, quarto quadrante, para quem não lembra, é entre o 270 e o 360. O tanto que falta para ele fechar a circunferência aqui, para chegar no 360, é exatamente o valor que a gente quer correspondente no primeiro quadrante. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, 360, né, que é a volta completa, menos esse valor aqui, vai achar o valor que a gente quer correspondente. Aí a gente tem o seguinte, o seno, o eixo y ainda está para baixo aqui, o seno continua negativo, o cosseno não, agora no quarto quadrante ele está que nem no primeiro, ele está à direita, então o cosseno é positivo. A tangente está de novo para baixo, a tangente é negativa, certo? Antes da gente ver os exemplos, não sei se todos viram o vídeo, mas
passado, mas eu vou voltar naquela circunferência do vídeo passado para tentar mostrar, para ver se vocês conseguem ver melhor isso aqui. Vamos lá. Olha só, a gente tem aqui a circunferência, certo? AI1, eixo X e eixo Y. O ponto está aqui nos eixos, né? O seno, cosseno, tangente são os valores da tabela. No caso, como ele está aqui no zero, tangente é 0, cosseno é 1 e o seno é 0. Se eu pegar um arco do primeiro quadrante, que é aqui, olha só, até chegar lá no 90, né? Primeiro quadrante. Tanto o cosseno está aqui no eixo X, o seno aqui no eixo Y e a tangente aqui, todos são positivos, porque o cosseno está à direita do zero, o seno está acima e a tangente está para cima, certo? O primeiro quadrante é tudo positivo, o valor que está na tabela que é tudo positivo. Do 30, do 45 e do 60, ok? Agora, se eu passar para o segundo quadrante, olha só o que acontece. O cosseno agora está negativo aqui, ó, tá vendo? Porque agora ele está à esquerda. O seno ele continua positivo. Aqui ainda dá para ver que tem um monte, tá vendo? O ângulo está aqui. Olha quantos valores a gente tem, só que eles não tem na tabela, certo? A tangente aqui, ó, ela está para baixo, ela também é negativa. Então, no segundo quadrante, o cosseno e a tangente são negativos. Quando eu passo para o terceiro quadrante, olha só, o seno veio para baixo agora, tá vendo? Olha, ele está negativo. O cosseno continua à esquerda, só que a tangente subiu, ali, ó. Então, o cosseno é negativo, a tangente é negativa, desculpa, o seno é negativo, mas a tangente é positiva. Quando a gente passar para o quarto quadrante, olha o que acontece aqui, ó. A tangente está lá embaixo de novo, o cosseno veio para frente, então ele é positivo, o seno continua aqui embaixo, ele é negativo, e a tangente, né, que foi para baixo, está negativa. Então, isso, ó, os três positivos, passou para cá, cosseno e a tangente negativas, o seno ficou igual, tá vendo? Ele não mudou. Agora aqui, ó, o seno continua negativo, o seno foi para baixo negativo, a tangente está lá para cima é positiva, no terceiro e no quarto, agora o cosseno passou para frente, ele é positivo, o seno continua embaixo é negativo, e a tangente foi para baixo é negativa. Belezinha? Espero que tenham conseguido ver melhor. Então vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, vai ficar mais fácil de ver. Eu quero calcular o cosseno, o seno e a tangente de 150 que não estão na tabela 150. 150 ele está... Bom, vamos ver. Para resolver isso aqui nós vamos fazer uma coisa diferente, ok? Vamos lá. A gente vai usar isso aqui. Então assim, ó, a gente quer achar o seno de 150, cosseno de 150 e a tangente de 150, certo? O 150, olha só, deixa eu fazer uma circunferência perfeita. Parece um ovo. O 150 ele está entre o 90 e o 180. Ele está em algum lugar aqui. Ele está no segundo quadrante, certo? Se ele está no segundo quadrante, a gente vai ter que usar a fórmula do segundo quadrante, que todo mundo já decorou, mentira, que é 180 menos y, certo? O x é o valor que eu quero achar aqui, correspondente no primeiro quadrante. O y é o 150. Então, desculpa, eu não vou fazer isso aqui. Fica feio, né? Vou fazer aqui embaixo. É 180 menos o y, que é 150. A gente vai diminuir isso, vai dar 30. Olha só que interessante. Lá na tabela, eu tenho o valor do seno de 30. Eu tenho o valor do seno de 30 no meio. Eu tenho o valor do cosseno de 30. É de 3 sobre 2. E eu tenho o valor da tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Certo? Eu tenho esses valores. Então, o seno
de 150, o cosseno de 150 e a tangente de 150, vamos fazer isso aqui. Exatamente a mesma coisa, porque a gente achou um valor correspondente. Então é 1/2, raiz de 3 sobre 2, e é raiz de 3 sobre 3. Só que, aqui a gente tem um problema. O arco, ele tá... Deixa eu fazer outra circunferência aqui. Bem horrível. O arco, ele está aqui, ó, no segundo quadrante, certo? Mais ou menos, 150. Lembrando que, ó, o cosseno, ele está aqui. Ele é negativo. O seno, ele está aqui. Ele é positivo. E a tangente está aqui, negativa. Então, olha só, o seno fica como está, é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. Certo? Não mudou quase nada, a gente só tem que usar essa fórmula aqui, os valores da tabela são os mesmos, tem que cuidar qual é o quadrante para saber qual é a fórmula e para saber os sinais. Ok? Então vamos lá. Aqui está, eu vou postar junto com o vídeo esses slides, tá, para vocês olharem melhor. Então a gente tem que ele está no segundo quadrante aqui, certo? A fórmula. A gente achou os valores da tabela, do seno, cosseno, tangente de 30. Aqui, quando ele está no segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, tangente negativa, para saber os sinais e o resultado. Certo? Vamos para o exemplo 2. A gente quer achar o seno, cosseno e tangente de 240. Vamos lá. Então a gente tem... Primeiro vamos ver aqui, ó. Perfeito, né? Esse não ficou tão perfeito. Tira ele dali. Uou! Nossa senhora! O 240, ele está entre o 180 e o 270. Ele está por aqui. Esse aqui é o terceiro quadrante, certo? Bom, se ele está no terceiro quadrante, a gente vai usar a fórmula do terceiro quadrante, que é y menos 180, certo? O y é o valor que a gente tem aqui, é o 240, menos o 180, diminui 240 menos 180, vai dar 60, ok? Aí a gente vai lá na tabelinha e vai olhar o valor do seno de 60, do cosseno de 60 e da tangente de 60. Bom, olhando na tabelinha, o seno de 60 ele é raiz de 3 sobre 2. O cosseno é 1/2 e a tangente é raiz de 3, só raiz de 3. Ok. Então a gente tem o quê? Que o seno de 240 vale o mesmo que o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 240 vale o mesmo que o cosseno de 60, que é 1/2. E a tangente de 240 vale o mesmo que a tangente de 60, que é raiz de 3. Bom, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o cosseno, ele, não sei se estou na frente, ele continua negativo, o seno desceu, ele ficou negativo, e a tangente foi lá para cima e ficou positivo. Ficou horrível isso ali, mas tudo bem. Seno negativo, cosseno negativo, tangente positivo, certo? O único problema que pode acontecer são os sinais, não é mesmo? Detalhe importante, tem que botar o valor que foi dado no enunciado aqui, tá? Na resposta. E tem que cuidar
com os sinais, certo? Isso é se ele estiver no terceiro quadrante, ok? Aqui de novo, repetindo, né? Para depois vocês terem mais bonitinho, o fio está esticando aqui. Terceiro quadrante, tal, fórmula, sinais, valor na tabela e aí o resultado, ok? E finalmente o terceiro exemplo é calcular o seno, cosseno, tangente de 315. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ficar riscando a tela, não. A gente tem a nossa linda circunferência. Aqui é 270, aqui ficou apertado, é o 360 e o 315 está em algum lugar por aqui, no quarto quadrante. Quarto quadrante a gente tem a formulazinha que é x igual 360 menos o y. O y, lembrando, é o valor que está no enunciado, é o 315. Diminuindo 360 menos 315, nós vamos ter, 45. A gente vai olhar na tabela, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e a terrível tangente de 45, que é 1. Então, o que a gente vai ter? Que o seno de 315 vai valer raiz de 2 sobre 2, que o cosseno de 315 vai valer raiz de 2 sobre 2, e que a tangente de 315 vai valer. Agora, quarto quadrante, seno está aqui para baixo, é negativo, cosseno foi para a direita, é positivo, e a tangente veio para baixo, é negativo. Seno negativo, tangente negativa, ok? Sempre dois negativos e um positivo. Detalhe, se for um número que passar de 360, vai ter que dividir, fazer aquelas coisas que a gente já fazia antes, e depois usar a formulazinha, certo? Então se tiver em radiano também, transforma para grau, pá, divide, se for o caso, e usa as formulazinhas, ok? Esses são os exemplos. Então, o terceiro exemplo, também aqui para depois vocês terem acesso, né? O quadrante que ele está, a fórmula, o valor da tabela, cosseno positivo, tangente e seno negativos e o resultado final, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Vão ter, obviamente, atividades para vocês fazer. Então, olha só, vou mostrar uma coisinha para vocês, ok? Lá nas atividades, vocês vão ter que usar o seguinte, vocês vão ter que usar a tabela, obviamente, né? Tabela lá, seno, cosseno, tangente, 0, 30, 45, 60, 90, 180, né? Aquela tabela. Vocês podem copiar numa folha, se quiser, para facilitar. Vocês vão usar as três formulazinhas. A fórmula do segundo quadrante, que é x igual 180 menos y. A fórmula do terceiro quadrante, que é x igual a y menos 180. Muito cuidado com isso, porque dá problema. E a fórmula do quarto quadrante, que é 360 menos y. Vocês vão usar essas fórmulas, certo? E aí lá nas atividades eu coloquei, eu não lembro das fórmulas, mas eu coloquei vocês podem fazer isso aqui também. Assim.
Aí a gente tem o 0 e o 360 que são congruos, certo? Estou na frente. 90, 180, 270. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Ok? Vocês podem fazer isso também para saber o quadrante. E lá eu coloquei uma colinha que tem assim, ó. Tem um. Notem que um ficou diferente do outro, né? Bem horrível. A gente tem o seno, cosseno e a tangente. Aí a gente tem o seguinte, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, só que ele é negativo no terceiro e no quarto. O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, só que ele é negativo no segundo e no terceiro. E a tangente ela é positiva no primeiro e no terceiro, e negativa no segundo e no quarto. Então, isso aqui eu tenho certeza que eu botei na atividade. Tá? Então vamos usar as fórmulas, vamos usar a tabela. Olha o que ele fez com o meu B. Não. Não gostei disso aqui. E ele não apaga. Então vamos riscar isso aqui. Vocês vão usar a tabela, certo? Tá? Tabela, seno, cosseno, tangente, tal, tem os valores. Vão usar as fórmulas. Vou usar isso aqui para saber qual é o quadrante. E vão, para saber o sinal, olhar nas bolas. Certo? Espero que isso ajude para entender melhor os sinais, ok? Certo? Então, é isso. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Façam as atividades. Qualquer dúvida, perguntem. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque é muita turma, mas eu tento responder tudo, certo? Se cuidem, se sair de casa usem máscara. Vão ter mais vídeos, porque a gente vai demorar para voltar, né? Eu sei que é complicado, assim. Vocês até estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, né? Enfim. Mas vai passar, vai dar tudo certo. Certo? Então, se cuidem, valeu. Não esqueçam de curtir aqui, se inscrever na brincadeira. Espero que tenham entendido. Bora fazer as atividades, certo? Valeu, gente. Fui. Deu uma bugadinha, gente. Mas é o fim. Valeu, tchau.